Moshi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje nós temos as primeiras impressões de Kamen Rider Gav. Gummy! Papapapapim, Gummy! Eu precisei fazer esse barulho porque, assim, só pra te mostrar, pra tu ter tu entender aí o quanto que eu já estou rendida pra Kamen Rider Gav logo nesse primeiro episódio. E, como spoiler também, eu vou assistir semanalmente esse Kamen Rider. Fui rendida... E é isso, não tenho pra onde fugir. Não sei se você já me acompanha há algum tempo, mas Kamen Rider é o meu estilo de tokusatsu favorito. Então, assim, não assisti todos até agora, né? Esse aí é talvez o sexto que eu tô assistindo. Eu já assisti alguns, né? Mas Kamen Rider definitivamente aí tá entre os meus estilos de tokusatsu favorito. Então, tá aí, primeiro episódio já me conquistou. Mas vamos lá falar sobre Kamen Rider Gav, né? Esse aí é o sexto Kamen Rider da era Reiwa e ele estreou aí no dia 1º de setembro. Bom, aqui na história a gente acompanha o Shoma, que logo no início do episódio aparece ali em uma perseguição, né? Então a gente já tem aí os primeiros minutos bem frenéticos nesse episódio. O Shoma está sendo perseguido por uma dimensão alternativa, aparentemente, que por sinal ela é toda feita em 3D. E é um 3D muito interessante, foi muito bem feito, né? Levando em consideração aí como que são... os orçamentos voltados para tokusatsus, né? Então tá um efeito bem interessante. Então tá tudo muito frenético, essa perseguição toda. E aí ele acaba passando por uma porta e a gente vê o Shoma despencando no céu para a Terra. E ele percebe que, olha, então é daqui que minha mãe veio, então esse é o lugar que minha mãe visitou. Que justamente era um lugar que ele queria fazer o mesmo, ele queria visitar o lugar que a mãe dele visitou e gostava tanto. Ele é achado por um garotinho, o garotinho obviamente percebe que ele não é da Terra, mas ele ajuda o Shoma do mesmo jeito, dando um monte de doce, e é aqui que a gente descobre por que ele é um Kamen Rider, né? Ele é da raça dos Granuti, que é a raça ali desse outro planeta, possivelmente. Mais pra frente vão dar mais detalhes. E ele tem um negócio na barriga. Esse negócio na barriga é o Gav, que ao mesmo tempo que ele expele umas gominhas, é tipo uns pacotinhos, né? Ao mesmo tempo que ele expele essas gominhas enquanto ele está comendo doces, ele também come essas gominhas. E é através dele comer essas gominhas que ele se transforma em Kamen Rider, que ele tem aí a sua transformação. Quando ele tá conversando com o garotinho ali, né? Ele fala que essas gominhas aparentemente são os familiares. Então a gente tem meio que uma parte bem introdutória aqui. É como se nós que somos o público fôssemos esse garotinho. Então a gente está aprendendo junto com ele a respeito aí dessas funcionalidades, de quem ele é e para que serve esse negócio na barriga dele. Esse dispositivo que tá na barriga dele é muito parecido com o do Driver, só que ele parece que tem tipo a cara de um dragão ali, sabe? Parece muito a cara de um dragão, mas já me falaram também que é inspirado nos mímicos, afinal, Kamen Rider Gav tem uma certa inspiração em RPG e, obviamente, doce. Doce pra tudo quanto é lado, e eu gosto de doce, principalmente das gummies que ele usa ali, né? Mais pra frente ali, o garotinho sai pra ir atrás da mãe dele e tal. O Shoma fica tipo, uma garagem onde o garoto deixou ele. E ele percebe, ele meio que sente que o garotinho tá sendo atacado e vai salvar ele. E nisso daqui, nessa parte que a gente tem a primeira transformação dele, né? Mas só que antes dele se transformar, ele meio que começa a repassar umas coisas da memória dele, né? E ele lembra da situação que aconteceu com a mãe dele, que ela ficou presa. E aí, é tipo, o jeito que ela fica presa parece que ela é transformada em um totem. Sabe aqueles totens de acrílico que a gente tem de anime? Então, parecem esses totens de acrílico, só que toda enrolada em uma fita, em o que parece uma fita vermelha.
Então esse é o jeito que os humanos são presos pelos Granutes, né? Que aparece outras vezes isso nesse primeiro episódio. E aí, com isso, ele acaba tendo uma motivação aí e aparecem os familiarezinhos ali chamando a atenção dele para eles poderem ser utilizados. De início, ele até confunde, ele acha que ele tem que comer, mas não, e os familiares fazem tipo uma animaçãozinha, tipo, oh, não é a gente que tem que comer não, você tem que colocar no seu Gavi aí. Então ele coloca e se transforma no Kamen Rider. Eu particularmente gostei bastante dessa armadura dele, eu gostei bastante da combinação de cores dela. Teve gente que eu vi que não curtiu tanto a combinação de cores, porém eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito da combinação de roxo com azul, até o amarelo ali, eu achei que combinou. Menos na parte aqui do peitoral, que eu não achei que combinou tanto o amarelo naquele degradê do azul pro roxo ali e no final amarelo. Mas enfim, tirando isso, eu achei uma armadura bem legal. Ela tem um efeito glossy, né? Para dar essa coisa da gelatina, para dar esse efeito meio gelatinoso ali na armadura dele. E eu gostei bastante desse efeito que eles fizeram na armadura. Então, acabou que acaba que condiz bastante com a temática desse Kamen Rider, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que o visual, pelo menos desse primeiro episódio, ele tá me trazendo bastante essa vibe Candy Colors, que é uma coisa que era usada talvez nos anos 2000, não sei, mas ele me trouxe bastante essa vibe e combinou muito, obviamente, aí, com a temática que a Toei resolveu trazer, né, aí para esse Kamen Rider. Então eu gostei bastante de como que foi feito, até mesmo o ambiente dessa primeira luta do Shoma, né, que são vários containers, assim, para todos os lados. Ainda ali a gente tem essa relação das cores, umas cores mais... como é que eu posso falar? Mais suaves, não são aqueles containers que a gente vê geralmente nos decks, não sei se é deck que fala, mas geralmente a gente vê uns containers azul fechado, um vermelhão, amarelão. Aqui não, aqui eles trouxeram para dentro do contexto das cores docinhas e casou tudo muito bem. Uma outra coisa é a roupa do próprio Shoma antes dele se transformar, né? A roupa dele é toda nesses tons que são bem clarinhos. Eu, particularmente, adorei o casaco dele. Teria um casaco daquele tranquilamente, tirando o fato de que aquele zíper que abre o casaco, eu gostaria que fosse um bolsinho. Se lançassem esse casaco, poderia ser um bolsinho ali naquele zíper, porque eu acho meio esquisito você abrir o zíper e mostrar a sua barriga, não é mesmo? Mas enfim, para ele funciona, para mim não funcionaria, né? Mas eu achei muito legal. Até o tênis, eles tiveram cuidado de fazer o tênis dele coloridinho ali, de acordo com essas cores mais adocicadas, vamos dizer assim. Uma coisa muito interessante foi esse vilão, né? Vamos dizer assim, esse Granute do mal que apareceu aqui no primeiro episódio, que ele já traz um elemento que possivelmente, né, vai fazer parte aqui de Kamen Rider Gavi, que são esses doces malignos. Aqui, esse primeiro Granute malvado aí que aparece, ele come Cara, parece uma gelatina, um cubo de gelatina. Só que botaram gelatina demais, sabe? Esqueceram de dividir a água quente e a água fria. E aí ele ficou super duro. É uma goma muito dura, amarela com marrom, uma cor meio Coca-Cola. Sei lá, é meio feio, não é nada apetitoso aquilo ali. Mas eu acho que se fosse para comer, teria gosto de Coca-Cola. Sabe aquelas gomas sabocola? Então, eu acho que teria esse gosto. E aí, ele come esse doce, né? E ele se transforma em granute, né? Que é, no caso, na forma granute mesmo. E quando ele se transforma, aparece a boca na barriga dele. Dessa boca sai a língua, enrola ele inteiro. E aí vem a transformação. Eu achei um tanto interessante,
Talvez um pouco peculiar essa língua aí, mas tudo bem, a gente aceita, né? Porque tem muito a ver com esse negócio de comer, né? Doce, a gulodice. Então faz sentido a gente ter uma boca gigantesca com uma língua enorme enrolando a galera para poder fazer a transformação. Aqui nesse primeiro episódio tem uma hora que aparece um determinado personagem, que é o Valen. Ele é meio que um investigador ali, um jornalista, enfim. E ele aborda uma pessoa e entrega um cartão para essa pessoa, pedindo informações do que ele está procurando, que ele está procurando um monstro, né? E aí, uma curiosidade já desse primeiro episódio, esses dados do cartão, eles realmente existem e acabou tendo pessoas ali mandando e-mail pro e-mail que tá naquele cartão, mandando mensagem pro e-mail que tá naquele cartão, ligando, e as pessoas estavam sendo respondidas, o que eu achei muito interessante, né? Eles tiveram esse cuidado aí de trazer alguma coisa que fosse meio que interativa com os fãs. Eu achei muito legal e eu não imaginava que eles fariam isso em um Kamen Rider, sabe? E aí, falando sobre esse investigador aí, ele é o Kamen Rider secundário. Ainda, obviamente, não apareceu. Possivelmente ele vai aparecer aí no segundo episódio já, porque ele meio que já foi introduzido nesse primeiro episódio, né? E ele é o Valen, como eu já falei. O nome dele vem de Valentine's Day. E ele... Dá pra dar um spoiler do que ele é por conta da roupa dele. A roupa dele é toda marrom, ele sempre tá usando marrom. Então, ele é meio que o Kamen Rider chocolate. Eu achei isso muito legal. Eu gosto muito quando as séries, né, as obras, têm esse cuidado de fazer a relação das roupas dos personagens, dos acessórios dos personagens com o que eles serão, sabe? Então, assim, poxa, a gente tem o Shoma, que tem todas essas cores alegres, bem gominha mesmo, né? Que é bem esses docinhos cheios de açúcar que a gente gosta de comer. E lá no Japão vende pra caramba, né? E a gente tem o Valen, que tá todo de marrom ali para remeter ao chocolate, essa coisa assim. Eu acho uma parada muito interessante quando fazem esse tipo de relação. Eu acho que traz uma identificação até maior, né, do personagem com o que ele será, com o que ele vai se transformar ali na série. E aqui, com os atores que a gente tem na série, a gente tem o Hidekazu Shinen, que é o Shoma, né, que é o Kamen Rider Gavi. Temos a Nozomi Miyabe, que é a Satika Amane, que é a garota que ajuda o Shoma. Ela aparece logo no final desse primeiro episódio, ela já aparece porque o Shoma tá de novo dormindo no meio do absoluto nada. Então a gente já tem uma garota ali aparecendo para ajudar ele. E a gente tem o Yusuke Hino, que é o Hanto Karakida, que é o Kamen Rider Valen, né? Que eu falei que é o Kamen Rider Chocolate. Inclusive, eu fiquei chamando ele de Valen, mas não é Valen, é Hanto Karakida, que é o nome que tá lá no cartãozinho que as pessoas estão enviando mensagens. É muito engraçado que quando você vai ver ali a lista dos vilões, né? A gente tem a Stomach Family, a família Estômago, e a gente tem os Granuts, né? Que são os padrões aí. E eu achei muito interessante ter a família Estômago. É muito legal quando a gente tem isso e a gente tem essa relação, né? Como eu falei, da temática da série com certos detalhezinhos que a gente vai encontrando aqui. Uma coisa muito interessante que é falada a respeito do Shoma, né? Que daí das informações que já saíram, é que ele é extremamente forte para os padrões humanos, né? Levando em consideração também que ele vem de outro planeta, é entendível ele ser mais forte que um ser humano, né? Ele tem força e resistência acima do padrão, tanto que ele aguentou uma queda enorme logo no início do primeiro episódio, depois que ele consegue passar por aquela porta. A queda que ele tem, né, é quase que de uma altura de um avião, por exemplo. Então, isso mostra o quão resistente que ele é.
Fora que, assim, né, ele é forte, resistente. Mais uma prova da resistência dele é que quando ele foi salvar ali, foi ajudar o garotinho que ajudou ele logo no primeiro episódio, ele simplesmente tanca uma van, sabe? A gente tem. Se fosse num anime e viesse uma van daquela, ia ser a van com e o maluco ia de Isekai, né? Aqui não. O Shoma tancou a van, amassou a frente da van todinha e os dois carinhas que estavam lá na frente ficaram em choque com o que aconteceu ali. Então, assim, para um humano, o Shoma é muito inumano, mas é entendível até porque ele vem aí aparentemente de um outro planeta, né? Bom, eu acredito que já deu para perceber aí que eu fiquei extremamente empolgada com Kamen Rider Gavi. Eu gostei muito de tudo. Eu gostei do visual todo, assim. E eu digo, desde a roupa dos personagens até o ambiente, sabe? Como que eles lidaram com o ambiente, como que eles fizeram toda a fotografia. Porque você vê que até a fotografia tá um pouco diferente, ela tá um pouco mais suave, sabe? Em relação a outros Kamen Riders, pelo menos que eu já assisti. O Kamen Rider que eu assisti logo antes desse aqui, se eu não me engano, foi o Kamen Rider Drive. Eu acho que foi o último que eu vi. Talvez eu esteja enganada, talvez não, mas eu me lembro que foi o Kamen Rider Drive. E é totalmente diferente. Uma coisa que eu tava comentando com o pessoal enquanto a gente tava assistindo na live é que Kamen Rider Gavi estava me passando muito uma vibe de Kamen Rider X-Age. Porque no X-Age a gente tem toda essa coisa de videogame, né? A gente tem tudo muito colorido também, e a gente com essa ambientação de videogame, e a gente tem muitos elementos em 3D, em efeitos especiais que são bem lúdicos. E aqui em Kamen Rider Gavi a gente tem isso também. Inclusive, os efeitos sonoros, eles me trouxeram muito essa vibe meio videogame, uma coisa bem lúdica. Os docinhos, né? Esses familiares que ajudam o Shoma, eles são extremamente simpáticos. Eu achei eles fofíssimos. Eles, inclusive, choram, cara. Eu achei isso muito fofo. Assim, é meio esquisito a gente achar fofo os bichinhos chorando. Mas, enfim, eu achei aquilo ali muito engraçadinho, sabe? E toda a animação feita em cima dos familiares também ficou muito legal. Quando o Shoma coloca ali no Gavi e eles abrem a boquinha e tem uma animação, porque a gente vê que cada um dos familiares, ele tem uma cor, que seria o sabor, né? E a gente vê também que cada vez que ele vai usando um familiar desse, ele reconstitui uma parte da armadura, porque a armadura é meio de geleia e cada vez que ele é acertado pelo inimigo, uma parte da armadura acaba saindo. Então, para regenerar, ele usa um desses familiares, o que eu achei muito inteligente até. E engraçado que tem um detalhe muito interessante quando a gente tem um desses familiares sendo utilizados e meio que, entre aspas, descartados, né? Vamos supor, ele usou e aí o inimigo acabou arrancando um pedaço que ele tinha usado esse familiar. Aparece durante o episódio o familiarzinho meio borradinho, assim, meio branquinho, com as asinhas voando. É um detalhe que, assim, eu demorei para poder perceber. O pessoal na live me chamou a atenção. Ju, o familiar tá com asinha. Eu, como assim tá com asinha, gente? Tá com asinha, tá com asinha. E eu voltei umas 2 vezes para eu poder enxergar as asinhas. E é um detalhe que você não necessariamente vai perceber de primeira, mas aparece umas 2 vezes, se eu não me engano, nesse primeiro episódio. E é, mais uma vez, um detalhe que faz uma certa diferença quando você tá assistindo ali aquele episódio. Então, assim, eu achei... foi mais uma coisa que me conquistou bastante aqui. Assim, tinham me falado que Kamen Rider Gavi era inspirado em RPG, né? Eu ainda não vi tanta coisa assim, apesar de que o Gavi, né, que é o dispositivo Rider, né, do Shoma, ele é aparentemente inspirado em um mímico, né, que é aquele baúzinho
né? Que tem a boquinha. E também esse Granucci que apareceu, que se eu não me engano é um Hound, ele também foi inspirado no Mímico. E eu quero muito ver mais pra frente como que eles vão trazer esses outros elementos de RPG. Porque, assim, eu sou jogadora de RPG, eu gosto muito de RPG, no caso RPG de mesa, né? Tipo, Dungeons and Dragons. Esse Kamen Rider aqui, ele vai ser inspirado em Dungeons and Dragons. Então, eu quero muito ver como que eles vão incorporar essas coisas assim. Porque é muito comum nos Kamen Riders a gente ter meio que 2 temas pra gente poder ter as armaduras e os poderes dos nossos Riders, né? É bem comum a gente ter 2 elementos que são misturados. Então, aparentemente, aqui em Kamen Rider Gav nós teremos comidas, não só doces. Bom, não sei, pode ser que seja só doce, né? Porque no caso aqui o Shoma é de doce com açúcar, tipo balinha, né, pirulito, essas coisas assim. E a gente vai ter o Hanto, que é o Valen, né, que vai ser o chocolate. Então, eu não sei se vão ser doces, de fato, ou se a gente vai ter outras comidas misturadas nisso daí. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem tudo a ver com RPG, porque quando você junta a galera para jogar um RPG presencial, né, que fique bem claro, quando você junta a galera para assistir, para jogar um RPG presencial, você vai querer uns snackzinhos, você vai juntar uns Ruffles, uns Fandangos, tá ligado? Uns Doritos, vai trazer uns docinhos, uns Mentos. Inclusive, na hora que o Shoma aparece com o quadriciclo dele, que as rodas saem atirando, né? Que as rodas, elas atiram. E saem umas bolinhas, umas balinhas dali dos canhões da roda desse quadriciclo do Shoma. E aquelas balinhas que saíram, elas me lembraram muito as frutelas, né? Que são aquelas balinhas que são brancas e que tem uma espiralzinha vermelha ou rosinha. Eu não sei se tem algum outro nome para essa bala, mas eu lembrei de frutela, que na minha cabeça frutela é daquele jeito, pelo menos pelo que eu me lembro. Então eu achei muito legal essa referenciazinha também, né? E fora que eu também adorei as cores. As cores, as cores tudo que eu desse Kamen Rider aqui eu gostei. E eu não vou me cansar de elogiar o visual, que foi uma coisa que me conquistou muito, tá? Me conquistou muito. E a gente vai continuar assistindo Kamen Rider Gav. Assistiremos lá na Twitch. Então, se você quiser me seguir lá na Twitch, é Jujuba Zona C. É só você procurar por esse usuário que você vai me encontrar por lá. A gente vai assistir toda segunda-feira, então já vai ter lançado o episódio. Você pode deixar para assistir com a gente ou reassistir em live pra gente ir batendo papo. E além disso, nós estamos atualmente no lançamento desse episódio aqui, nós estamos assistindo Dom Brothers. Não é o meu estilo favorito de Tokusatsu, Sentai, mas está sendo interessante. A gente chegou num momento ali da história que me interessou um pouco mais, então estamos seguindo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que você tenha assistido esse episódio de Kamen Rider Gav. Se você assistiu, deixa aí nos comentários as suas impressões, o que você acha que ficou faltando de eu falar nesse episódio daqui também. Então é isso, eu espero te ver no próximo. Até lá, tchau, tchau!